Cavalos são criaturas impressionantes e disso você já sabe, né? Parece que eles têm superpoderes, poder de correr super rápido, ou eles são muito fortes, ou eles são extremamente lindos. O cavalo traz essa sensação de liberdade, uma sensação de liberdade que a gente gosta. Mas se eu te falar que o cavalo tem mais 5 superpoderes que talvez você nem faça ideia do quão importante eles são. Quer descobrir mais comigo quais são os 5 superpoderes naturais que o cavalo tem? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Bora? Amores da minha life, sejam muito bem-vindos ao canal da CN da Tamires. Eu sou a Tamires e hoje eu trouxe aqui para vocês mais um conteúdo maravilhoso de lendo. Então fica comigo aqui porque nós vamos falar sobre esses 5 superpoderes, tá bom? Mas antes, eu quero fazer aquele momento mais especial dos nossos vídeos, que é o momento que nós fazemos uma reflexão juntos. Pessoal, a nossa reflexão de hoje está num verso lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12, que fala bem assim: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu fico pensando assim, nossa, Deus realmente ele é maravilhoso. O primeiro, o último, o alfa e o ômega, e ele fala isso que venho sem demora. E isso me faz pensar, será que nós estamos prontos para a volta de Jesus? Como você se sente? Está preparado para a volta de Cristo? Acho que nós devemos nos fazer essa pergunta todos os dias, não é mesmo? Pessoal, agora falando sobre esses poderes do cavalo, como é que é essa história? Gente, os poderes do cavalo não é nada que você já não saiba. Na verdade, é muito fácil. Tanto os cavalos possuem, como nós, seres humanos, também possuímos e os outros animais. São os 5 poderes naturais que Deus nos deu, que é o olfato, a visão, o tato, o paladar e a audição. A questão é que, como você também já sabe, os animais, dependendo da espécie, possuem algumas desses poderes naturais um pouco mais aguçado que o de outros. Por exemplo, comparar o olfato de um cachorro com o olfato humano é um absurdo de diferença. Ou se nós compararmos a visão da águia e a visão do ser humano, é um outro absurdo de quilômetros de diferença. E hoje eu quis trazer um pouquinho para vocês, um pouco mais de informação a respeito de cada um desses 5 superpoderes, né? Eu gosto de chamar de superpoderes dos cavalos, que é falando sobre cada um deles. Então, vamos começar pelo número 1. O primeiro sentido dos cavalos que eu quero trabalhar com vocês aqui é sobre a audição do cavalo. Falar um negócio para vocês, esses carinhas aqui possuem uma audição incrível, incrível mesmo. Como vocês já sabem, os cavalos possuem as orelhas muito dinâmicas. Então, eles conseguem movimentar as orelhas deles em diferentes direções e captar diferentes sons e frequências incríveis, tanto frequências altas quanto frequências baixas. Uma pontuação interessante é que muitas vezes os cavalos eles optam por sons com frequências um pouco mais baixas, mais graves na voz do ser humano. Por isso que muitas vezes não adianta você ficar lá no pasto gritando o nome do teu cavalo meia hora, pensando que ele não está te ouvindo. Na verdade, ele está te ouvindo muito bem, ele só não quer ir mesmo. Então, você pode falar com o seu cavalo de forma baixa, num tom um pouco mais grave, num tom um pouco mais baixo, que ele vai te ouvir. Muitas vezes é sem vergonhice do nosso cavalo que não quer vir quando a gente chama ele. Agora, para de gritar e pega ali uma bacia de milho e balança para você ver se ele não vai vir correndo. Então, às vezes, é só um pouquinho por interesse. Mas sim, os cavalos têm uma ótima audição, conseguem ouvir a metros e metros, quilômetros de distância, dependendo da situação. Justamente por causa das orelhas, nós também conseguimos ter muitas informações que o cavalo passa para nós através da orelha. Dependendo da forma com que ele posiciona a orelha dele, ele está transmitindo para nós uma mensagem. Uma das posições mais conhecidas é quando o cavalo coloca as 2 orelhas para trás, que aí você já dá aquele medinho, ele pode estar com medo, pode estar querendo atacar, pode estar sendo um pouco agressivo. Então, para nós vermos como que a audição, como que o movimentar das orelhas transmitem informações importantes para nós. Pessoal, outro adendo importante, todas essas pesquisas que eu fiz e informações que eu estou trazendo para vocês aqui também, eu utilizei referências. Inclusive, eu vou deixar a referência aqui na descrição desse vídeo. E uma outra referência que eu também utilizei
foi dos estudos realizados pelo médico veterinário André Sintra. Inclusive, ele tem um canal aqui no YouTube e ele fala sobre a comunicação e os sentidos do cavalo, e ele repartiu essa pesquisa em parte 1 e parte 2, então eu tô trazendo aqui um resumo, né, boas partes do que eu vou falar pra vocês aqui, é justamente da pesquisa do André que ele fez, tá bom? Pessoal, os cavalos conseguem ouvir ruídos até 2 quilômetros de distância. Claro que eu estou falando com vocês aqui, depende da situação, depende do cavalo, mas sim, a audição deles é impressionante. Eles conseguem ouvir a muitos metros de distância, diferentes frequências sonoras. Outra coisa bem bacana é que o cavalo possui na sua pata, né, no seu casco ali, a parte da ranilha dele. E a ranilha do cavalo é simplesmente impressionante. Quando a ranilha toca o solo, o cavalo consegue sentir vibrações em até 4 quilômetros de distância. Ah, Tamires, o que tem a ver a vibração que o cavalo sente pela ranilha com a audição? Gente, isso tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque quando o cavalo sente as vibrações no solo através da sua ranilha, essas informações são levadas, passam ali pela ranilha dele, passam pelo corpo dele, chegam até o cérebro, e o cavalo consegue converter, né, ali no cérebro dele, essas vibrações em sons, e ele consegue movimentar a orelha dele para poder escutar de qual direção está vindo as vibrações, ou seja, o som está vindo em qual direção. Então é simplesmente incrível, por isso mesmo eles conseguem sentir quando tem um terremoto se aproximando, uma tempestade ou algum animal. Então é simplesmente fantástico. Próximo sentido do cavalo é a visão. A visão dos cavalos não tem nem o que falar, gente, é maravilhoso, é incrível. Gente, vocês já sabem, né, que o cavalo ele não possui os olhos frontal, igual nós temos aqui, que é bem colocado no centro do nosso rosto. O cavalo ele possui os olhos colocados na lateral do rosto dele, né? Então possui um olho do lado esquerdo e um olho do lado direito. E isso traz muita informação interessante, sabe por quê? Como o cavalo tem os olhos dispostos na lateral da cabeça dele, ele consegue processar todas as informações que são passadas na lateral. Então, deste lado, o cavalo consegue perceber tudo o que está acontecendo aqui, e deste lado ele consegue perceber tudo o que está acontecendo aqui. E as imagens que ele capta de um lado e do outro, ele processa, são imagens diferentes, porém ele processa ao mesmo tempo e consegue ter uma percepção do ambiente muito maior. Porém, o cavalo tem 2 pontos cegos. Mesmo que ele tenha uma percepção muito grande do ambiente por conseguir captar e analisar cada imagem de cada lado dele, ele tem o ponto cego que é na sua fronte e na sua garupa, né? A parte ali do bumbum do cavalo. Por isso que as pessoas falam: vai passar atrás do cavalo? Avisa ele que você está chegando. Porque realmente, ele não está vendo. Ele vê essa lateral, mas ali atrás, na garupa dele, ele não consegue enxergar. Então, por isso você tem que avisar que você está chegando para ele. Outra coisa, essa parte aqui frontal dele, ele também não tem uma visão muito boa. Então, geralmente, quando você vai levar a mão no rumo do rosto do cavalo, dependendo da forma que você leva a sua mão, ele se assusta e inclina para trás, porque ele não estava esperando um toque ali, ele não estava esperando que sua mão literalmente ela apareceu do nada na testa dele, porque ele não está vendo essa parte, ele está vendo essa aqui. Agora, essa aqui que você levou a mão, ele não viu. Então, por isso é muito interessante você estar sempre mostrando que a sua mão tá chegando ali na testa dele, assim, ele não vai ficar se assustando. Então, por isso também são informações muito importantes. O cavalo tem um ponto cego aqui na fronte dele, né? E o ponto cego na garupa, porém ele tem uma bela visão mesmo aqui na lateral dele. Outra questão bem legal de vocês saberem é que quando o cavalo ele processa as imagens diferentes de cada lateral do olho dele, nós chamamos essa visão de visão monocular, em que ele está processando imagens do lado direito e está processando imagens do lado esquerdo. Porém, o cavalo também consegue direcionar os olhos para um mesmo local. Então, sim, se o cavalo ele estiver ali, você pode perceber isso, às vezes, quando você vê o seu cavalo no campo, ele ergue a cabeça e está olhando para frente. Você fala assim, caraca, como é que meu cavalo está olhando para frente? Ele não olha só para a lateral, não? Seu cavalo consegue direcionar os 2 olhos para o mesmo local. E aí, quando ele faz esse movimento de direcionar os 2 olhos para o mesmo local, nós chamamos de visão binocular. Então, ele foca em algum local para ele conseguir ali olhar e analisar. Muito bacana, né? Próximo superpoder é o olfato. Se você já se impressionou com a visão do cavalo, com a audição do cavalo, meu amor, o olfato. Quem que é o olfato na fila do pão? O olfato, ele é maravilhoso. O olfato do cavalo é simplesmente incrível.
O cavalo consegue sentir diferentes cheiros a mais de 200 metros de distância e consegue identificar esses cheiros. Isso é muito, muito legal. Meu amor, se numa situação normal o cavalo já sente cheiro aí a mais de 100 metros de distância, imagina quando é um garanhão e ele está ali sentindo o cheiro de uma égua no cio. Isso aumenta ainda mais. Então o cavalo ele possui as partículas ali nas suas narinas que são muito incríveis. Inclusive tem até o reflexo de Fleming, né, que é muito conhecido, que é um movimento que ele faz ali com a boca e as narinas para poder dilatar e sentir melhor o cheiro. Então, assim, tenho nem que falar, né? Outra questão muito importante é que através do cheiro, do olfato do cavalo, que ele consegue identificar muitas coisas. É através do olfato que ele consegue identificar pessoas, objetos, comida, animais, lugares. Sim, o cavalo sente um cheiro de um local e aí ele pode armazenar esses cheiros pelo resto da vida dele. Então ele pode identificar diferentes cheiros até pelo resto da vida dele. Ele identifica o cheiro de um local que ele foi, o cheiro de uma pessoa que ele conheceu, o cheiro de uma comida que ele comeu. O olfato para o cavalo é muito importante, por isso que ele possui esses mecanismos de pelinhos ali ao redor da narina dele, que não é viável você arrancar, tá bom? Deixe os pelinhos ali no focinho dele, porque é importante para o cavalo. Outra coisa também, toda vez que você for precisar colocar alguma coisa nova no seu cavalo, por exemplo, uma boleteira, um cabresto, seja uma manta, seja o que for, é importante você deixar o seu cavalo sentir o cheiro, porque quando ele sente o cheiro, ele se acalma. Ele vê que aquilo não vai machucá-lo, que aquilo não vai ser agressivo com ele, e aí ele consegue identificar aquele cheiro e fica mais tranquilo. Então, vai colocar uma manta nova no seu cavalo, mesmo que você já tenha colocado 701 vezes, vai colocar manta, vai colocar sela, deixa o seu cavalo dar uma cheiradinha ali, ó. Não vai fazer mal nenhum, e ele vai ficar mais calmo e vai aceitar o objeto que você quer colocar nele, por exemplo, ok? Próximo sentido é o tato. E quando falamos de tato, é bem legal. Vocês já pararam para pensar que o único contato que o cavalo tem com o solo é através das patas dele? Gente, tem cavalos que chegam a 1 tonelada. 1 tonelada. E o único contato que ele tem com o solo é através de 4 patas. Isso é incrível, isso é muito incrível. E quando falamos de tato, estamos falando ali de toda a hipersensibilidade que o cavalo possui em todo o corpo dele. Lembrando que ele possui locais ali que tem mais nervos, né? Locais ali que possuem mais nervos, ele tem mais sensibilidade que outros lugares. Mas, de forma geral, o cavalo possui uma grande sensibilidade em todo o corpo dele. E quando falamos de sensibilidade, eu estou falando literalmente de sensibilidade. E você vai concordar comigo. Já reparou que quando o seu cavalo está lindo e maravilhoso e pousa uma mosca no lombo dele, na garupa, em qualquer parte do corpo, ele sente. E ele consegue fazer aquela parte ali do corpo dele tremer para poder espantar a mosca. Por quê? Porque a mosca está incomodando. Ou seja, se o cavalo está sentindo uma mosca, será que ele não vai sentir você sentado em cima dele? Será que ele não vai sentir a tua perna na barriga dele? E sobre o último sentido e superpoder do cavalo, vamos falar um pouquinho do paladar. Afinal, comer é muito bom e os cavalos também gostam disso. Pessoal, o cavalo, como você já sabe, é um animal bem seletivo. Não é tudo que ele bota na boca e não é tudo que ele gosta. Geralmente os cavalos eles gostam de alimentos que são mais puxados pro açúcar, pro doce, ou mais salgados. Ai, Tamires, que coisa, por que você tá falando isso? Porque geralmente os cavalos não são fãs de alimentos amargos ou alimentos ácidos. Inclusive, alimentos amargos ou ácidos podem representar um tipo de risco para o cavalo, certo? Porque imagine só, para os cavalos selvagens que estão lá no campo procurando a sua comida, ele chega, vê ali um matinho, uma erva que ele ainda não conhece, dá um cheirinho, o cheiro é novo, ele bota a erva na boca e começa a mastigar. E a erva começa a amargar na boca dele, ou ficar ali com um gosto um pouco ácido. Na hora o cavalo vai pensar, caraca, isso aqui deve ser perigoso. Então ali ele já percebe que, poxa, não é muito legal. Agora, vamos para outra experiência. O cavalo está andando ali no campo e vê uma manga e come a manga e fala, é doce, é bom. Então o paladar do cavalo é muito importante para ele. Traz muitas informações para ele, traz muitas lembranças para ele. E você agradar um cavalo através do paladar também é uma ótima ideia. Por isso que os nossos amigos de 4 patas gostam tanto de torrões, gostam tanto de biscoitos,
de coisinhas mais doces, ou às vezes também, né, daquela refeição ali um pouquinho mais salgada, com mais proteínas, vitaminas, sal e etc. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço porque você ficou comigo até o final desse vídeo. Um grande beijão no seu coração. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica aqui no like, deixa um like bem legal pra gente. Também aparece aí nos comentários. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E eu quero te convidar, fazer um grande convite, para você me seguir nas redes sociais. E eu quero te convidar a fazer um grande convite, na verdade, para você me seguir nas redes sociais. Me siga lá no Instagram, eu tenho 2 contas, uma conta do nosso canal e uma conta pessoal. E eu vou amar ver você aparecendo por lá. Manda uma mensagem no direct, me manda sugestões de vídeo. Lá também tem conteúdo bem bacana e eu tô sempre aparecendo lá e dando um oi e trazendo mais conteúdo legal para você ainda, tá bom? Vejo você na próxima. Beijo, beijo e fica com Deus.